Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um FP News, um programa dedicado a trazer informações do Brasil e do mundo. Vamos ao nosso quadro World News. Promotores dos Estados Unidos estão investigando a Tesla por uso indevido do patrimônio da empresa para financiar um projeto secreto do bilionário Elon Musk. As informações solicitadas à Tesla pelo gabinete do procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York incluem benefícios pessoais pagos a Musk, quanto foi gasto no projeto e sua finalidade. De acordo com o Wall Street Journal, segundo o relatório obtido pelo jornal, o Projeto 42, como é chamado, lembrava a loja da Apple da Quinta Avenida de Nova York, conhecida pela fachada de vidro. O imóvel teria ainda o formato de um hexágono, retorcido em um terreno à beira-mar, com a fábrica da Tesla, em Austin, atrás dele. Outras imagens do projeto mostram uma grande faixa de vidro que parecia incluir um elemento residencial, que foi descrito como uma casa de Musk, informou a publicação. O texto afirma ainda que os advogados e membros do conselho da Tesla analisaram o projeto depois que os funcionários levantaram preocupação sobre como um pedido multimilionário de vidro seria usado. O estado do projeto e a encomenda do vidro são desconhecidas, segundo a WSJ, acrescentando que a investigação está na fase inicial e pode resultar até mesmo em acusações. Tesla, Musk e o gabinete do procurador de Manhattan, nos Estados Unidos, não responderam a pedidos de comentários. A SEC se recusou a falar sobre o assunto. Homem comete suicídio após conversar com chatbot de inteligência artificial, diz viúva. Os chatbots podem ajudar a melhorar a vida humana, mas um está sendo culpado por facilitar uma morte, de acordo com o mais novo relatório publicado esta semana. Um pai belga supostamente cometeu suicídio tragicamente após uma conversa sobre mudanças climáticas com um chatbot de inteligência artificial, que teria o encorajado a sacrificar para salvar o planeta. Abre aspas. Sem Elisa, ele ainda estaria aqui, fecha aspas, disse a viúva do homem, que se recusou a ter seu nome publicado. 6 semanas antes da sua morte relatada, o pai não identificado de 2 filhos estava conversando intensamente com o chatbot em um aplicativo da Shai. Os bots de aplicativo são desenvolvidos em um sistema desenvolvido pelo laboratório de pesquisa sem fins lucrativos Electrai, com uma alternativa de códigos aberta aos modelos de linguagem lançados pela OpenAI, que são empregados por empresas de vários setores, da academia à saúde. A tripulação de astronautas da SpaceX, a Crew 6, voltou para a Terra após 6 meses no espaço. Os 4 tripulantes da missão SpaceX, a Crew 6, que foi lançada em 2 de março e permaneceu por 6 meses na Estação Espacial Internacional, ISS, vão voltar à Terra na madrugada desta segunda-feira. O comandante Stephen e o piloto Woody, ambos da NASA, e o cosmonauta russo André e o sultão Nayadin desencaixaram do foguete no início desta manhã e começaram o trajeto de volta ao planeta. As embarcações de recuperação estão prontas para resgatar a tripulação e a cápsula onde estão, a Crew Dragon, no Oceano Atlântico, onde vão aterrissar. A conclusão do retorno da missão foi inicialmente agendada para amanhã de 3 de setembro. No entanto, a data foi adiada pela NASA devido ao clima, já que há riscos de furacão no local. O navio de recuperação da tripulação da SpaceX, chamado de Shannon, estava atracado na Tampa, ao longo da costa oeste da Flórida, tanto em antecipação ao furacão quanto à queda da tripulação. O segundo navio de recuperação, Megan, foi realocado em Port Everglades para enfrentar a tempestade antes de se mudar para o local de aterrissagem. Avião contratado para achar revelação cai e evento termina em tragédia. Um avião de pequeno porte contratado para fazer uma acrobacia do chá revelação caiu após soltar uma fumaça que identificaria o sexo do bebê. O acidente aconteceu neste sábado, dia 2, no México. O momento foi registrado pelos convidados e o piloto foi socorrido, mas não resistiu. No vídeo, é possível ver o momento em que a asa do avião quebra ao meio, fazendo com que ele perca altitude e caia logo em seguida. O piloto, identificado como Luiz Angel, de 32 anos, sofreu ferimentos graves, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu e faleceu.
A onda de ideias diferentes e criativas para chá revelação tomou a internet há algum tempo. Infelizmente, neste caso, o momento seria de alegria, terminou em tragédia. Mas não é a primeira vez. Em 2019, nos Estados Unidos, um acidente com a queda de um avião durante o chá revelação também aconteceu. Em 2021, no México, a mesma tragédia. Os aviões usados para essas situações são os agrícolas, responsáveis por despejar agrotóxicos sobre as plantações. Para o evento, eles colocaram tinta rosa ou azul e pulverizaram sobre os pais e convidados para anunciar o sexo da criança. O condado do Alabama testa um novo procedimento em um sobrevivente do corredor da morte. Nos Estados Unidos, o condado do Alabama anunciou que deseja ser o primeiro a matar um presidiário com a respiração de nitrogênio puro. 9 meses após ser submetido à injeção letal e sobreviver, em novembro de 2022, Smith foi selecionado para outra experiência, conforme noticiado pelo jornal inglês The Guardian. O presidiário pode se tornar, abre aspas, um modelo de teste, fecha aspas, para um método de execução nunca utilizado em execuções. Até mesmo os veterinários consideram a prática inaceitável para animais. A morte por gás de nitrogênio. O estado do Alabama anunciou que deseja ser o primeiro a matar um presidiário com a respiração de nitrogênio puro. O método é conhecido como hipoxia de nitrogênio. A ideia consiste, basicamente, em substituir o oxigênio respirado pelo prisioneiro por nitrogênio. A substituição diminuiria, em alguns minutos, o nível de oxigênio do cérebro e outros órgãos também, o que levaria à sua morte por asfixia. Alguns especialistas em pena de morte nos Estados Unidos condenaram a medida, considerada como um experimento humano. Além disso, a escolha de Smith como primeira tentativa, mesmo que menos de um ano após a execução fracassada, também foi criticada. O Brasil perdeu mais de 400 mil empresas só no primeiro semestre de 2023. Nos primeiros 6 meses de 2023, o Brasil perdeu mais de 427 mil empresas, entre elas micro, pequeno, médio e grande porte. Trata-se do saldo negativo entre empresas abertas e fechadas no país, excluindo da conta os microempreendedores individuais, os MEIs. O levantamento foi feito com base nos registros de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica na Receita Federal. Em relação aos anos anteriores, o fechamento de empresas tem sido mais frequentes do que as inaugurações desde o 4º trimestre de 2021. De lá para cá, o saldo mostra que mais de 750 mil empresas foram eliminadas pela economia brasileira. Neste intervalo, foram abertas mais de 2,8 milhões de empresas, enquanto 2,83 milhões foram fechadas. A situação é mais dramática na indústria, por mais que ela tenha menor peso quantitativo no levantamento. Ainda assim, os números chamam a atenção quando são colocados em proporção. A saber, foram fechadas 3 vezes mais empresas nas indústrias do que abriram no 2º trimestre deste ano. No período, foram inauguradas mais de 7 mil empresas industriais, mais 25 mil foram encerradas. A Índia colocou seu robô espacial para dormir após a sua missão ser concluída com sucesso. A Índia anunciou neste sábado que desligou o robô explorador que foi enviado para o Polo Sul da Lua, ou seja, o lado escuro, após o veículo ter concluído com sucesso sua missão. Durante 2 semanas, o rover Pragyan conduziu experimentos em uma área inexplorada do satélite natural da Terra. Segundo a Agência Espacial da Índia, o robô foi colocado para dormir, mas está com as baterias carregadas e com o receptor ativo, abre aspas, esperando um despertar bem-sucedido para outro conjunto de tarefas, fecha aspas, publicou a agência em uma rede social. Abre aspas novamente, caso contrário, ele permanecerá lá para sempre como um embaixador lunar da Índia, fecha aspas. O módulo pousou com sucesso no Polo Sul da Lua no dia 23 de agosto. A região, que fica do lado escuro do satélite, era até então inexplorada. Rússia e Japão tentaram fazer missões semelhantes, mas falharam. Os primeiros resultados da missão, divulgados nos últimos dias, confirmaram a presença do oxigênio e enxofre na Lua. A análise também indicou a existência de alumínio, cálcio, ferro, cromo, magnésio e titânio. A exploração da superfície das regiões polares da Lua, composta de rocha e solo, também podem nos dar resposta sobre a formação do sistema solar. Vamos ficando por aqui com mais o FP News. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até as próximas notícias.